Explore quem mudou o sábado. Você já foi enganado por uma falsificação? Um amigo um dia me mostrou seu relógio e me disse com brilho nos olhos que ele era uma genuína imitação de um Rolex. E era. Ele comprou em Singapura em um mercado por uns $20. A embalagem era de um Rolex, parecia um Rolex, mas não era um Rolex. Era uma imitação. Ele provavelmente tem um outro agora. É bem divertido, eu acho, mas não é tão bom se você pagou $1.000 por ele achando que era genuíno. Como Deus deve ter se sentido quando sua marca, o sábado, foi falsificado? Nessa história épica, o diabo não apenas deturpa o caráter de Deus, mas falsifica e distorce cada verdade que Deus nos deu. Agora você esperaria isso do diabo, não é? Ele é o autor da confusão. Algumas pessoas estão tão confusas que concluem: não importa no que você acredita. Mas importa sim. Deus viu que esse grande engano aconteceria. E esse é um dos motivos para ele ter nos dado sua palavra, a Bíblia, para revelar o que ele realmente gosta e qual é a verdade. Deus é amor. Por isso ele revela a falsificação para nós. Junte-se a nós enquanto exploramos esse assunto intrigante a seguir. Gary, por que as pessoas guardam o domingo hoje em dia? É uma boa pergunta. Mas a Bíblia tem uma resposta fantástica, na verdade. Você deve se lembrar quando Jesus esteve aqui e ele disse: estudem o livro de Daniel, em Mateus 24. Quando vamos para o livro de Daniel, encontramos um capítulo incrível que nos mostra, profetiza que isso realmente aconteceria. Daniel, capítulo 7. Vou ler um versículo para introduzir este capítulo. Versículo 3, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então aqui Daniel vê 4 animais saindo do oceano e então é assim que ele começa esse capítulo fantástico. Na verdade, não são animais comuns, Gary. Eles têm características especiais. Eu vou ler no versículo 4 sobre o primeiro animal. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então, esses não são animais normais. E ainda tem mais 3. Tem um urso com 3 costelas na boca. 3 costelas e que ficou de pé. O terceiro era o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Animais estranhos. E então o último, no versículo 7, diz que era um animal terrível e espantoso e muito forte. Ele não era igual ao quarto, era realmente diferente. Daniel, o que esses animais representam? Sabe, a Bíblia deixa muito claro no versículo 17, diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, estamos falando sobre reis. Ou reinos? Eu acho que quando você pensa bem, parece um pouco como uma caricatura. Sabe, você pega o jornal de manhã e você vê um leão e um canguru. Nós sabemos que o canguru representa a Austrália e o leão representa a Grã-Bretanha. E eu acho que a Bíblia foi o primeiro livro a usar animais para representar nações. Na verdade, eu acredito que o Daniel aqui, ele deve ter realmente... Algo deve ter passado pela cabeça dele quando ele viu 4 reinos, 4 reis, porque isso é exatamente o que vemos em Daniel 2. É isso que eu amo na Bíblia, porque em Daniel 2 temos a profecia da estátua, com os metais diferentes. E agora, Daniel 7 trará a mesma coisa, mas adiciona mais informações sobre o que vai acontecer nos fins dos tempos. Notem, por exemplo, que o leão de Daniel 7 é um paralelo à cabeça de ouro de Daniel 2. Que era a Babilônia? Que era a Babilônia, exatamente. E então, o segundo animal, que era um urso, é um paralelo do peito e braços de prata, que representava a Medopérsia. E então nós temos o terceiro, que é o ventre de cobre,
que representa... Que, na verdade, é um paralelo do leopardo de do quatro leopardo, cabeças. isso, com as 4 cabeças. E então o último, é claro, nós sabemos porque vimos em Daniel 2 que são as pernas de ferro. É um paralelo do quarto animal, que é o mais forte deles. Temos Babilônia, seguida por Medo-Pérsia, seguida por Grécia, Grécia. seguida por Roma, o Império Romano. E é claro, continua em Daniel 2, porque Roma será dividida para formar a Europa dividida, sabe? Sim. A Europa dividida. Sabe, é. quando você fala sobre isso, eu fico animada, porque da primeira vez que eu ouvi sobre essas profecias, eu não acreditei nelas. Caramba. E eu me lembro particularmente de Daniel 2 e os metais e a ordem dos metais. Então, depois disso, eu descobri os reinos e o que cada um representa e pensei, isso pode ser verdade. É. E eu me lembro de ir para casa do meu avô e pegar as enciclopédias e estudar a história da Babilônia, que me levou à história da Medopérsia, então a Grécia e Roma. Então eu descobri o que sabemos agora com os manuscritos do Mar Morto e com o fato de que o livro de Daniel foi escrito... estimam que tenha sido escrito por volta de 600 anos antes de Jesus existir, que foi na época de Roma. Isso, exatamente. Como é que alguém pode prever 600 anos de história e fazer isso na ordem exata? Para mim, isso é uma evidência convincente de alguém dizendo: ei, escuta, espera, isso não é só um livro. Entende? Gary, fale sobre o quinto poder, porque eu tenho certeza que depois que tivemos 1, 2, 3, 4, número 5, qual é o número 5? O número 5 faz parte do quarto animal. Porque você vai notar que no versículo 8 Sim. ele está falando sobre esse animal com 10 chifres. Eu acho que não lemos esse, não é? É um animal terrível, tinha dentes de ferro e 10 chifres. Então no versículo 8 está escrito: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Então apareceu um chifre pequeno entre os 10, e então diz: diante do qual 3 dos primeiros chifres, e então 3 dos 10 chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os do homem, e uma boca que falava grandes coisas. Como isso funcionou historicamente? Porque são literalmente reinos. 10 reinos surgindo e 3 sendo retirados. Então, um pequeno chifre surge, um homem falando grandes coisas. Como é que esse homem se encaixa? Ok, eu acho que tem algumas coisas que devemos notar. Número 1, ele arranca 3 quando sai. Número 2, ele sai do meio dos 10, esse pequeno chifre. Então, eu acho que podemos dar uma olhada na história do mundo mediterrâneo por um momento. Nós sabemos que o cristianismo começou em Jerusalém, na época de Jesus e dos seguidores dele. Gary, antes de você falar sobre isso, eu só quero entender direito aqui na minha cabeça. Roma cai, então é dividida em 10 partes, é o que a Bíblia Isso está mesmo. dizendo. É, O que são essas 10 partes? ok. Como as chamamos hoje? Hoje nós chamaríamos de Europa Ocidental, basicamente. A nação, o Império Romano no Oeste se dividiu nessas 10 partes e elas se tornaram as precursoras do que nós chamamos de Europa, por exemplo. Os anglo-saxônicos se tornaram ingleses, os francos se tornaram franceses. Então, sendo assim, Roma continuou, mas de certa forma é o Império Romano dividido nessas várias áreas que constituem a Europa Ocidental. Então esse pequeno chifre está saindo da Europa. Europa Ocidental, Ok, exatamente. tá bom, desculpe, eu te interrompi. Não, esse é um bom ponto. Então, o cristianismo começa em Jerusalém. No primeiro século, o cristianismo se espalha pelo mundo mediterrâneo. Sabemos que Paulo levou para muitos lugares e foi uma força tremenda. Então, 70 anos depois de Cristo chega e Jerusalém é destruída. Até esse ponto, Jerusalém tinha sido o centro da religião cristã. Agora, o centro da religião cristã sai de Jerusalém porque ela não existe mais e gravita cada vez mais para Roma, para a cidade de Roma, no coração do Império Romano. E então descobrimos que nos 2 séculos seguintes há muita perseguição à igreja cristã, mas no fim disso vem um imperador, o primeiro imperador cristão, Constantino. E por volta de 312, 313, ele se torna cristão. Bom, ele aceita a fé cristã como uma força relevante no império. Ele depois se torna cristão,
Mas ele favorece o cristianismo e sabemos que, no final deste século, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Bom, no entanto... Eu estava a ponto de perguntar para o Jean, quem é o pequeno chifre que sai da Europa das 10 divisões que arranca 3? Bom, quando pegamos a Bíblia e comparamos com a história, é a igreja medieval, é a igreja cristã. Sabe, na verdade, quando estudamos Daniel 7, nós temos várias marcas de identificação diferentes. E é compatível com a igreja cristã. É uma revelação chocante, não é? É. Eu também acho uma coisa, eu serei bem rápido. Quando você estuda um pouco mais sobre a história da igreja cristã e da Europa, você descobre que os bispos de Roma estavam em um lugar complicado, porque 3 desses poderes, os ostrogodos, os Helori e os vândalos, governaram aquela parte da Europa por um tempo e tornaram as coisas difíceis para os bispos de Roma, que chamaram soldados do Império Romano Oriental, onde o imperador estava vivendo, chamou o exército para ajudá-los e em 583 depois de Cristo, eles foram destruídos e ficou um vácuo. Então, o imperador do Império Romano, que nessa época era Justiniano, disse: os bispos de Roma preenchem esse vácuo. E então esses homens se tornaram não apenas líderes religiosos, mas líderes políticos. E então esse foi um novo poder que surgiu na Europa. Daniel, esse pequeno chifre, como ele é descrito? O que ele vai fazer de acordo com a profecia? Está escrito e diz... quer que eu leia o versículo 21, Jeff? Talvez, eu acho que o versículo 25 é o versículo-chave. Vamos direto ao ponto que queremos. O versículo 25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Isso é uma coisa absurda. É assim, quando você pensa bem, esse poder vai surgir, vai achar que é capaz de mudar O tempo de a Deus. lei de Deus. Não pode ser Jesus, porque lembramos o que Jesus disse nas bem-aventuranças, não é? No Sermão do Monte, em que ele disse: não cuideis que vim destruir a lei, eu vim para cumpri-la, para exaltá-la. Nenhum J ou um tio jamais passará da lei. Então, obviamente, esse poder não é Jesus, é o oposto de Jesus. E parece que, mais uma vez, estamos vendo essa grande controvérsia, essa grande guerra. É um ataque do inimigo. Bem aqui na lei de Deus. Isso é uma coisa séria. Então, Jean, nos fale um pouco sobre esse negócio, esse plano aqui para mudar os tempos e a lei. Estamos falando sobre o sábado aqui. Porque hoje nós sabemos que o verdadeiro dia de adoração não é mais o 7º dia, como a Bíblia nos ensinou. A maioria dos cristãos está aguardando o domingo. Então houve uma mudança no tempo quando o dia de descanso mudou do sábado para o domingo. Eu posso voltar para isso? Sim. Porque alguns espectadores podem não entender que o único dos 10 mandamentos que lida com o tempo é o 4º mandamento. Exatamente. Isso mesmo. Quer dizer, nenhum dos 10 mandamentos, exceto o 4º, que diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo 6 dias, mas o 7º dia é o sábado. Exatamente. É o único que lida com o tempo. Isso. Por isso nos referimos a ele aqui quando falamos sobre a lei e o tempo dentro da lei. Isso mesmo. Mas não apenas o tempo mudou, também diz a lei. A lei. É por isso que, quando olhamos para os 10 mandamentos, vemos que o 2º mandamento foi retirado. Aquele que diz que não devemos nos curvar perante nenhuma imagem. Isso não está na Bíblia? Não está na Bíblia? Está dizendo que o 2º mandamento foi removido? Sim, bom, eu estou falando da igreja cristã. Eles mexeram no texto. Você vai para o catecismo, por exemplo, e nós não vemos mais o 2º mandamento lá. Então foi retirado exatamente como Deus profetizou através de Daniel. Então agora nós temos 9. Se retirarmos o 2º, o 10º foi dividido para compensar aquele que não temos mais. Então, exatamente como Daniel viu naquela visão, o inimigo fez um trabalho sujo na igreja cristã para atacar a lei de Deus.
Sobre essa mudança que você estava falando, recentemente, há algumas semanas, eu pesquisei na internet para ver isso e notei o mesmo no catecismo na internet. Tem essa O que procurou, alteração. Gary? Você disse que... Foi num site e eu procurei os 10 mandamentos no catecismo e encontrei na internet. Eu encontrei a lista em um site da igreja. Então, o segundo mandamento, que fala sobre imagens, foi tirado. Foi tirado. E para ter 10, eles dividiram o último, como Jean falou, em 2. Então, não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás os bens do próximo. Eles são 2 separados do catecismo, mas na Bíblia é um só. E um fato atual, há alguns anos, eu estava estudando a Bíblia com uma mulher que, quando ela viu isso, ela disse, caramba, eu me sinto enganada, sabe? Eu pensei que fossem 10, mas só tinha 9 no livro do professor que ela estava usando. Acho que é agora que essa questão que estávamos falando sobre falsificação entra em ação, porque as pessoas acham que estão cumprindo os 10 mandamentos. Porque ainda tem 10, não é? A Bíblia diz que sim. Mas, a menos que você leia a Bíblia, Exatamente. nunca vai saber que houve uma mudança. É por isso que devemos voltar para a Bíblia. Aqueles que realmente amam a Deus, ela é a nossa bússola. Devemos procurar nela a primeira e última palavra. Sabe, se você não se incomoda, o que realmente me toca é que até Paulo fala sobre isso. Porque estivemos lendo no Antigo Testamento o que Daniel disse, mas Paulo disse a mesma coisa bem aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vou ler os versículos 3 e 4. Escutem isso, amigos. Aqui diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Do que isso se trata? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bem aqui, Paulo profetiza a vinda do iníquo, aquele que tentará tomar o lugar de Deus. Porque é isso que o pecado é, não é? É contra os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Então é o iníquo ou o homem do pecado. Exatamente. É uma declaração muito audaciosa quando você pensa bem, né? Paulo está dizendo que ele vai achar que é Deus na Terra. Essa é uma declaração estupenda, não é mesmo? Na verdade, foi isso que Daniel disse. Quando lemos ele falará grandes coisas. Na verdade, em Apocalipse, a profecia continua, é amplificada. Mas vemos as mesmas coisas acontecendo no versículo 7. Não sei se o Gary quer ler para nós. Ok. Porque já o mistério da justiça opera. Então já começou, mesmo na época de Paulo, pelo jeito, já opera. Então, no versículo 8 diz, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então começou dos dias de Paulo, deve ter ganho força total com o passar do tempo. Então é uma força níqua. Que é a mesma coisa que Daniel falou, contra a lei. Exatamente Paulo isso. fala iníquo, que é contra a lei. É por isso que quando estudantes da Bíblia estudam o livro de Daniel, eles veem que Paulo está citando Daniel 7 e Apocalipse está citando Daniel 7. É de onde estão tirando a ideia? Do livro de Daniel, que Isso o mesmo. iníquo está mudando os mandamentos de Deus. É isso. Daniel, eu acho que uma das coisas que também me impressiona quando lemos 2 Tessalonicenses é o fato de que o anticristo, esse poder, já estava começando nos dias de Paulo. E vai durar até o dia que Cristo destruí-lo na segunda vinda. Então, obviamente, o anticristo, esse poder que é contra Deus, não é um indivíduo que vive em nossos dias apenas. Não. O sistema está por aí nos últimos 200 anos, ainda está vivo e bem, e vai continuar até que Jesus chegue. O que também é interessante sobre isso é que estamos falando sobre esse homem que vai falar grandes coisas contra o Altíssimo e vai tentar mudar os tempos e as leis. E quando olhamos em Êxodo 20, e quando analisamos os 10 mandamentos completamente,
Na passagem do sábado diz, lembra-te do sábado para santificá-lo, insinuando que em certo ponto da história, o sábado será esquecido e porque é importante lembrar dele, não é? Bom ponto. Gary, eu volto com a pergunta que eu te fiz no início. Por que alguns cristãos estão guardando o domingo? Ok. Bom, quando vemos o que a Bíblia profetizou, porque não há dúvidas que Daniel estava profetizando e Paulo estava falando sobre uma mudança, o Nico que viria. Quando olhamos para a história do sábado e do domingo, a coisa toda, o que percebemos é que o Novo Testamento, no primeiro século, os cristãos claramente guardavam o sétimo dia, o sábado, Sabbath. Quer dizer, Paulo guardava o sábado muitas vezes, Jesus guardava o sábado e João, em Apocalipse, guardava o sábado. Então, no primeiro século, o sábado é claramente guardado. No entanto, quando chegamos nos séculos de 2 a 4, vemos nos livros, quando pesquisamos nos livros de história, as pessoas em todo o mundo mediterrâneo estão começando a guardar 2 dias. O que é interessante, não apenas o sábado, e os documentos históricos mostram isso, mas eles começaram a guardar o domingo. Então, 2 dias nos séculos de 2 a 4, as pessoas estão guardando 2 dias, menos em Roma, eles só guardam 1 até o século 4. Podemos pensar, por que 2 dias? O motivo para isso foi porque em Roma, que era a sede da religião pagã até o 3º, o 4º século, então, de 100 a 200, esse era o coração do paganismo no Império Romano, e essas pessoas estavam adorando o Deus Sol. Por exemplo, temos a religião matraica, que adora o Sol. Então, por que os cristãos guardam o domingo, então? Porque eles pensaram, bom, isso é algo que nossos amigos pagãos fazem. Mas eles pegaram o domingo e deram uma cara cristã, podemos dizer. Sabe, o Filho de Deus, o Filho da Justiça. Então, o domingo começou a ser absorvido pelos cristãos até Constantino aparecer, que, na verdade, para unir seu império, ordenou que se guardasse o domingo. Meu caro Noel, voltando para essa questão do domingo, por que é tão fácil para as pessoas guardarem o domingo? Eu acho que o Gary falou um pouco sobre isso. Mas por causa do paganismo daquela época, havia uma tensão entre os judeus e o Império Romano. E então os cristãos não queriam ser comparados com os judeus. Então começaram a guardar o domingo. Esse foi um dos motivos. E, é claro, com o passar do tempo, nós acabamos vendo a igreja chegando e usando sua autoridade para esse dia. Esse é um ponto muito importante, eu acredito, Sim. porque nos séculos 5 e 6, a igreja disse que eles não deveriam guardar o sábado. Que tragédia! Jesus é o Senhor do sábado e Sim. agora a igreja está dizendo, não, você Sim. não pode guardar esse dia. Eu acho que tem um ponto que devemos deixar claro, que estamos dizendo que uma pessoa que guarda o domingo é uma pessoa má? É o que estamos dizendo? De Não, jeito não nenhum. estamos. Com certeza não. Pessoalmente, eu fui criado guardando o domingo. Eu fui criado na igreja presbiteriana, eu não sabia nada sobre isso. Isso foi um choque para mim, eu não acreditava. Porque eu acho que na minha família, como a maioria, nós apenas seguimos o que meus pais diziam, e o que os pais deles diziam, e o que os pais deles diziam, o que os pais deles diziam, e por aí vai. Era uma tradição muito, muito antiga, e não sabíamos nada sobre ela, apenas a história. Certo. E é só quando somos desafiados a analisar essas coisas que, de repente, começamos a entender que algumas coisas que aceitamos como tradição não são necessariamente bíblicas. Então, não estamos dizendo que as pessoas são más. O que estamos dizendo é que quando Deus gravou a verdade em nossos corações, e eu acredito que todo espectador que está assistindo, Deus já marcou para assistir, Não é por acidente. não é por acidente. Entendi. Deus está se mexendo no coração É, deles. verdade. E se tivermos um espírito pronto para receber, o Espírito de Deus vai continuar a nos ensinar. Com certeza, Jeff. A minha história é bem parecida, porque eu cresci em um lar em que não se fazia menção a Deus. Minha família não acreditava em Deus. E quando eu fiz 16 anos, eu comecei a frequentar a igreja batista e guardava os domingos. E até onde eu sabia, se você era cristão, você ia à igreja aos domingos. E sabe, todas essas coisas. E foi quando eu perdi um bebê que eu comecei a querer voltar para
sabe, onde ele está e procurar na igreja e querer saber a diferença. Um rapaz com quem eu trabalhava, ele ia à igreja aos sábados. E quando eu comecei a fazer perguntas, eu sabia que ele era cristão, então eu fiz várias perguntas. E eu pensei, isso é estranho, porque todo mundo que eu conhecia ia à igreja aos domingos, não aos sábados. Mas quando eu comecei a estudar e a descobrir por que as coisas mudaram... Eu acho que é incrível a Bíblia ter profetizado isso. Sim, Não fomos exatamente. pegos de surpresa. E aquela palavra, lembre-se. E a pergunta que quero fazer agora é: isso é crucial? Isso não importa? O que vai acontecer? Eu acho que podemos dizer que isso faz parte de uma grande controvérsia, essa história épica, esse conflito que está acontecendo entre Cristo e Satanás. E não é só uma guerra cósmica, é mais do que isso, é uma guerra pessoal. E nós identificamos, nesse grande tema controverso hoje, nós identificamos o vilão. E notamos que ele, de acordo com a Bíblia, mudou tempos e leis. Eu só quero ler o versículo que eu acho que ressoa em nossos corações. De volta ao livro de Ezequiel, 20º capítulo, versículo 20. 20 e 20, vamos ler, é fácil de lembrar, não é? Em que Deus diz: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Porque muitas pessoas falam para mim: por que vocês ficam tão chateados por causa de um dia? Que diferença isso faz? Sábado, domingo, guardem qualquer dia. É importante porque, como Ezequiel disse aqui, é um sinal entre mim e vós. E é Deus dizendo que o sábado é um sinal entre Ele e nós. Que o Senhor é nosso Deus, é por isso que o sábado é importante. Não é uma briga por causa de dias, é como uma bandeira. Se eu tivesse uma bandeira nazista do lado de fora da minha casa, eu podia te culpar por achar que eu sou nazista, eu podia negar, mas a bandeira diz o que está acontecendo em meu coração. Então o sábado é realmente a bandeira que temos indicando o nosso amor por Jesus. E lembrem-se o que Jesus disse: se você me ama, guarde meus mandamentos. E um desses mandamentos, como vimos hoje, diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo 6 dias, mas o 7º dia é o sábado. Pode ser algo novo para muitos de nós e podemos ficar com o coração confuso, mas eu vou orar para que Deus te dê um coração que ouça o Espírito Santo enquanto estudamos cada vez mais esses assuntos maravilhosos. Vamos orar juntos. Nosso maravilhoso Pai nos céus, eu te agradeço de novo pela maravilhosa história que o Senhor nos revelou, que estamos no meio de uma batalha entre certo e errado, entre Cristo e Satanás, e que o Senhor indicou que devemos mostrar lealdade ao Senhor. E uma das maneiras de mostrar nossa lealdade, de acordo com o que o Senhor nos ensinou, é cumprir seus mandamentos, não como uma maneira de chegar ao céu, mas porque te amamos. E então eu peço para que o Senhor abençoe todos os espectadores, nos abençoe, nos mantenha fiéis e nos ajude a sempre fazer o que o Senhor quer que façamos e guarde-nos até o dia que Jesus voltar. Eu oro em nome de Jesus. Amém.